Deixa eu adivinhar, você tem um namorado, uma namorada, tá pensando em ir pra França com o visto férias e trabalho, mas acha que os 2 não podem ir junto, ou que um depende do visto para o outro ir junto também. Então, hoje eu vou desmistificar todas essas dúvidas que já me apareceram a respeito do PVT em casal. A gente já teve diversos casos dentro da mentoria, né, de casais que queriam embarcar juntos e eles já estão lá na França, gente, deu tudo certo. Então, sim, é um visto que super dá para ir em casal. Eu vou explicar direitinho como é que funciona para vocês. Seja muito bem-vindo por aqui, eu sou a Ju, morei na França por um ano com o PVT e atualmente eu ajudo outros brasileiros que querem ter essa experiência de intercâmbio na França também. Se você já me acompanha aqui semanalmente, você sabe que amanhã, dia 23 de julho, vai acontecer o workshop PVT 2027, onde a gente vai falar sobre burocracia, sobre passo a passo, sobre o mercado de trabalho, salários, leis trabalhistas. Vão ser 2 horas imersivas sobre PVT. A gente já está aí no último dia para as inscrições. Então, se você ainda não garantiu a sua vaga, eu vou deixar o link aqui na descrição para a gente passar essas 2 horas juntos amanhã falando sobre PVT e ainda vai ter um espaço exclusivo para tirar dúvidas. Falado tudo isso, vamos agora ao assunto principal do vídeo de hoje, que é sobre o PVT em casal. Perguntas, né, que eu costumo ouvir do pessoal são: "Ah, eu quero ir com meu namorado, a gente tem que aplicar ao mesmo tempo? A gente tem que ir ao mesmo dia no consulado? Ah, a gente precisa estar casado?" Então, eu vou responder todas essas dúvidas para vocês. Vamos lá, vamos começar explicando que o PVT, ele é um visto individual, ou seja, cada pessoa que decide ir para a França com o visto férias e trabalho, ela tem que tirar o seu próprio visto. Então, se a Juliana quer ir junto com o João, cara, tá tudo bem. Mas a Juliana vai fazer o processo dela individualmente e o João vai fazer o processo dele individualmente também. Porque o fato de eu conseguir o visto para mim não me permite levar ninguém comigo. Não me permite levar dependente. Não me permite levar namorado, não me permite levar marido, não me permite levar filhos. Né? Inclusive, se eu tiver filho, meu filho não pode ir junto. Então, esse é um ponto bem importante. Então, vamos lá. Como é que vai funcionar? Cada um vai postular de maneira individual. Você vai preencher o seu próprio formulário, você vai agendar o seu rendezvous. Cada um também tem que respeitar o limite de idade, que é entre 18 e 30 anos. Cada um vai ter que provar na sua própria conta bancária os 2.500 euros de comprovação financeira. Vai também precisar ter o seu próprio seguro viagem. Entenderam? Então, cada um vai fazer realmente individualmente o processo burocrático. Ou seja, nesse caso, o planejamento financeiro, falando de um casal, né, sim, ele dobra, né, então a reserva necessária. Porque uma pessoa vai precisar ali em torno de uns 22.000 reais para fazer o processo do PVT. Considerando, né, o que tem que comprovar de reserva, passagem, seguro. Quando a gente fala de um casal, isso aí vai ficar perto de uns 45.000 reais. Ponto número 2, como é que vai funcionar a aplicação? Os dois podem sim aplicar simultaneamente, inclusive no mesmo consulado. Se os dois tiverem um comprovante de residência que responda ao mesmo consulado, não tem problema nenhum. No agendamento do rendezvous, cada um vai ter o seu horário. Não é uma reserva para os dois. Caso você tenha que fazer uma viagem para ir até o consulado, mais fácil, né? Os dois já pegarem ali no mesmo dia para fazer uma viagem só e depois voltar para casa. Quando tem esse deslocamento, né? Então, melhor. E no dia do consulado, cada um vai lá no seu horário, vai entregar o seu próprio dossiê e não vai mencionar, né, não precisa ficar falando nada de, tô indo com meu namorado também. Não, não precisa, porque isso pode causar algum tipo de problema eventualmente. Então, eu recomendo não falar nada, faz de maneira individual. Uma vantagem, digamos assim, é que um visto ele não depende do outro. Então, digamos que Juliana foi aprovada, João não foi. Cara, meu sonho é ir para a França. Eu vou, independente de João ir comigo ou não, eu posso ir, né? Então, tem essa independência dos dois, né? Então, pode ser que os dois sejam aprovados, pode ser que somente um seja. É muito difícil uma pessoa ser reprovada no PVT, né? Quem faz tudo direitinho, mas pode acontecer. Um terceiro ponto aqui, gente, em relação à moradia. O comprovante ali, né, de reserva, cada um faz o seu também. Mas, quando a gente já fala de vida na França, é um ponto fortíssimo em casal. Porque isso vai fazer com que vocês consigam pegar, às vezes, um estúdio, um apartamento para os dois. Não vão ter que necessariamente morar com outras pessoas, porque vocês já vão estar dividindo os gastos em dois, então isso já é bacana. E consegue um apartamentozinho, um estúdio mais legal, porque vai juntar aí as duas rendas. Então eu diria que talvez um ponto muito positivo do PVT de ir em casal é justamente que vai ser um pouquinho mais fácil de você conseguir um lugar para morar, já considerando, né, que cada um paga metade do valor. Por exemplo, um estúdio em Lyon sai em torno de 600, 700 euros. Um apartamento em Nice talvez saia aí próximo de 1.000 euros. Falando em valores da minha época, tá? Então depende, pode ser um pouquinho mais. Quando a gente fala de casal, esse valor já é dividido por dois. Então, que maravilha, né? Já é um problema a menos. A dica normalmente é peguem ali um hostel ou um Airbnb para os primeiros dias, primeiras 2 semanas,
e vão em busca de apartamento. Muita gente já começa a ver isso ainda no Brasil, é possível também, mas estando lá no local facilita o processo. Gente, um ponto muito importante também, falando, né, quando vai em casal, é essa relação emocional, por exemplo, porque muita coisa vai ser enfrentada a 2, né, quando a gente fala do PVT. A ansiedade, a burocracia, pegar o avião, chegar num país novo, entender o supermercado, entender a dinâmica da cidade. Muito dessa vida ela vai ser construída a 2. Mas é importante entender que o PVT ele é uma experiência de intercâmbio, que nós somos seres humanos, né, individuais, e cada um merece viver a sua experiência, né? Ter seus amigos, ter seu trabalho, ter uma certa individualidade. Eu entendo que quando a gente faz esse intercâmbio junto com alguém, acaba, né, pode fortalecer muito a relação, porque vocês acabam enfrentando muitas coisas, tendo muitos desafios e conquistas juntos. Mas é muito importante que cada um também tenha essa preocupação em construir um pouco uma certa individualidade, né? A sua própria vida, seus amigos, seus costumes, a loja que gosta, ter um pouco de uma própria rotina. Não precisa fazer exatamente tudo junto. E muito importante, antes de embarcar, entender se vocês estão com objetivos alinhados, né? Qual que é o seu objetivo com esse intercâmbio? É de curtir mais e viajar? O outro não, quero ganhar muito dinheiro para depois voltar para o Brasil com dinheiro guardado. Pode ser que o outro não, ele queira trabalhar e guardar dinheiro para depois viajar. Qual vai ser o ritmo de trabalho que vocês estão querendo? A gente vai ser tudo bem se um trabalha durante o dia, o outro trabalha à noite? Muitas coisas que é interessante vocês já conversarem previamente, desafios que vão poder aparecer, porque uma vez que está lá, você já está muito alinhado. Então, acaba afastando alguns ruídos que podem surgir nesse momento. Acho que pouca gente fala disso ou pensa nesses aspectos, né? Só pensa que vai se mudar para lá, vai ser tudo maravilhoso, vamos trabalhar e vamos ser felizes, mas a vida dois ela nem sempre é assim. Então, tentem pensar nisso também antes de partir. A gente, inclusive, dentro da mentoria, teve um casal muito bacana que embarcou em março de 2026, a Cleici e o Maurício. Tem vídeo deles lá no nosso Instagram também. E daí eles falam, né, que o Maurício conseguiu um emprego super legal. Ele mandou essa mensagem pra gente, vou deixar aqui na tela. Então, já até ofereceram um CDI pra ele, que é o contrato depois para seguir na França. A Cleici falou que tá trabalhando poucas horas, se não me engano, ali 5 horas por dia, só no período da manhã. Então eles conseguem ter uma grana legal os dois juntos e estão gostando muito da experiência deles na França. Então a gente tem, né, além deles, tem outros casais dentro da mentoria que foram juntos, então tem uma experiência muito boa também. Como no caso deles, o PVT ele acaba não sendo um fim em si mesmo, porque depois eles podem continuar morando na França por meio desse CDI, né, que já foi até oferecido para o Maurício, por exemplo. Então, gente, resumindo, é super possível fazer o PVT em casal, a gente tem exemplos de quem foi, é um processo que continua sendo individual quando a gente fala de burocracia, mas quando a gente fala de vida na França, ele acaba sendo uma luta muito conjunta, né? Então pode ser um vai ou racha às vezes para o casal também. Então pensem nisso. Me contem aqui o que vocês acharam desse vídeo, se alguém que está assistindo está pensando em casal, quais são os medos, as dúvidas que ainda tem. E a gente se vê na semana que vem. Um beijo e até mais.